Oi, gente, tudo bom? Vou começar o vídeo com cafeína, porque o assunto é inusitado. Enfim, algumas pessoas têm falado algumas coisas a meu respeito, na minha cara. Depois que eu recomecei a minha vida, mudando a minha mentalidade, algumas ações eu venho praticando. Vou contar para vocês 5 coisas que eu mudei na minha vida e que talvez estejam incomodando as pessoas. Vamos lá. Se você passa todo dia por um viaduto, com aquele aspecto de cimento cru, né? E você passa por ali todo dia você sai de casa, passa por ali, volta para casa, passa pela mesma parede do viaduto. E de repente, um dia você percebe que você passou pelo viaduto e fizeram um grafite maravilhoso, sabe? Super colorido, super alto astral, com as imagens diferentes, sabe? Umas imagens que falam, umas imagens que incomodam, né? Pelas cores, pelos gestos dos personagens. Então você passa por ali e você percebe que mudou alguma coisa. E fui aquela pessoa que fazia tudo para agradar, né? Por outro lado, eu era muito conflituosa, né? Aquela pessoa raivosa, que reativa demais. É, tudo eu queria me colocar na situação, na vida de outras pessoas também, com a minha opinião. Geralmente ela era minimizada, a minha opinião era descartada, mas eu tinha essa necessidade de falar, né? Porque se eu não falasse, eu morria. Quando qualquer pessoa pedia qualquer coisa, eu tinha uma dificuldade imensa. Gente, você não tem ideia como é difícil para mim, né, negar qualquer coisa a qualquer pessoa. Isso me sobrecarregava demais. Porque assim, ao mesmo tempo que eu servia, tinha essa necessidade de servir, eu sentia que era só uma necessidade das pessoas e eu era só aquilo ali. E isso transbordava em mim através da frustração, da tristeza, da depressão, da ansiedade. Eu era uma pessoa objetificada. Eu era um abajur, praticamente. Ele serve para iluminar em alguns momentos, depois ele é apagado e a vida segue, né? Eu não tinha relevância, né? Eu não tinha essa, como é que eu posso dizer, essa imagem de uma pessoa de autoridade na minha própria vida. Eu tinha necessidade da validação, da opinião das pessoas, de estar sempre inserida no contexto, de dar minha opinião, mesmo que ela não valesse nada. E eu me sentia importante, assim. Até que eu decidi aplicar os meus conhecimentos. Coisa número 1. Eu falo não com mais facilidade. Eu ainda não estou falando não para tudo, né? Que eu poderia falar. Mas hoje eu falo não com mais facilidade. E não me sinto culpada, que é o principal, né? Porque antes, quando qualquer pessoa... Gente, o vídeo anterior, eu passei alguns dias sem gravar, porque eu realmente adoeci por conta do tempo da região aqui, que tá todo mundo nesse processo, gripal, virou. Mas no último vídeo, eu estava gravando para vocês sobre essa questão de eu ser só útil, né? E na hora do vídeo, eu recebi uma mensagem, não, recebi várias mensagens da mesma pessoa. E eu verbalizei para vocês. Eu tenho certeza, gente, que é um favor. Eu ignorei e continuei gravando meu vídeo. Essa pessoa começou a ligar para mim. Quando eu desliguei a câmera do meu celular e foi olhar a mensagem, era um favor. E dos grandes. E eu disse não. Infelizmente hoje eu não posso te ajudar. E hoje eu consigo falar esse não com mais facilidade, com mais segurança e sem culpa. Isso aqui, algumas coisas eu ainda falo sim, porque eu tenho assim ainda um apego por algumas pessoinhas pequenas que ainda mexem com o meu coração, mas eu evolui bastante, viu? Bastante. Eu tô supimpa, né? E essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu estou me priorizando mais. Antes, quando, por exemplo, eu acordava, eu já ia correr para fazer alguma coisa de alimentação, eu ia procurar um serviço na casa, colocar o lixo na calçada, não lavava nem o rosto. Passava o dia desmantelada, com a roupa furada, manchada, a cara limpa, o cabelo, eu era a rainha do... Sim, meu cabelo não tá sujo não, ele tá com babosa, natural, né? Babosa, aloe vera. Aí eu era a rainha, ó, do cocô. O dia inteirinho de cocô. Sem pentear o cabelo, viu?
Passar um creme no rosto, não, porque existem outras coisas muito mais importantes do que cuidar da minha cara, do meu melasma, né, gente? Ou seja, unhas. Não, restinho de tempero era normal pra mim, né? Mas eu vou soltar meu cabelo porque ele é lindo e vocês precisam olhar meu cabelo também, né? Ele tá um pouquinho duro por conta da babosa, porque eu estou tratando meu cabelo, né? Eu me preocupava em alimentar a minha criança e não me preocupava em me alimentar direito. Qualquer coisa. Muitas vezes eu comia o resto do prato dele para ser mais rápido. Colocava qualquer coisa para complementar. Sempre as outras coisas, as outras pessoas, as demandas externas. Hoje, na hora que eu acordo, é meu skincare. É pentear minhas sobrancelhas que estão sendo recuperadas, né? Meu lábio, esqueci de colocar, gente, a manteiga de cacau, porque meu lábio só vivia rachado. Melhorou demais esse aspecto. Eu me priorizo mais. Terceira coisa que mudou na minha vida. Eu já falei no primeiro e no segundo tópico, né? Mas eu vou dar ênfase. Eu não me justifico mais. Eu era secretária de uma determinada pessoa, secretária. Eu justificava até as mínimas coisas a essa pessoa. Tudo que as pessoas me perguntavam ou não perguntavam, muitas vezes comentavam, eu já, assim, é como se eu tivesse a necessidade de dizer assim, eita, mas, era sempre um mais, mas eu não fiz isso por isso, mas, não sei, isso morreu. Eu dou as informações básicas em relação à minha criança, e para minha criança é importante o mínimo de informação que essa outra pessoa tenha para ter esse vínculo, já que é ausente, né? Não financeiramente, entendam, não financeiramente, mas presencialmente é ausente. Mas eu era a secretária. Em relação a tudo, sabe? Por exemplo, se eu dava uma carona a um filho de uma pessoa conhecida, no dia que eu não poderia dar carona, o favor que eu estava fazendo, eu passava meia hora justificando. Eu não posso ir hoje porque não sei o que, porque não sei. Era um drama, que aquilo, assim, sabe, me deixava exausta. Só de fazer esse drama para me justificar, né? Então, hoje, tá ok. Item 4. Todos os itens estão interligados. O que mudou na minha rotina? Hoje eu tenho força, eu tenho vontade, eu me dedico a tomar uma creatina, sabe? A fazer uma alimentação saudável, com bastante proteína. Hoje eu estou cuidando mais do meu corpo, eu estou fazendo exercícios em casa, que me dão um prazer imenso, sabe? É uma descarga assim, de energia, sabe? Quando você está fazendo exercício, quando você termina de fazer o exercício. Hoje eu estou ouvindo mais as músicas que eu gosto, sabe? Hoje eu estou lendo mais. Muitas vezes eu acordo na madrugada e vou ao banheiro, por exemplo, sabe? Se eu perder o sono, eu não fico mais rolando feed no meu celular. Eu pego meu livro e leio. Pequenas coisas que mudaram na minha rotina, sabe? Estão fazendo essa diferença. Eu estou me priorizando. Cuidar de mim, do meu cabelo, do meu rosto, do meu corpo, da minha mente, aprender o que eu quero aprender, porque eu tinha muita dificuldade em aprender o que eu queria aprender. Eu sempre colocava outras coisas adiante. Quinto e último item. Eu não aceito mais algumas coisas que eu aceitava antes. Eu não atendo mais o meu celular de imediato. E antes eu fazia isso. Na primeira chamada, aí eu já pegava o celular. Alô? Por quê? Porque eu tinha necessidade de agradar, de me sentir importante. Essa pressa em dar a resposta, para mim, era uma prioridade. A mesma coisa, mensagens de WhatsApp. Eu respondia de imediato. Eu parava, eu respondia dirigindo, eu parava onde eu estivesse para responder rápido. Eu não saio mais desmantelada. Pode ser no mercadinho da esquina, comprar um pão, levar meu filho na escola, enfim, qualquer coisa. E não saio. Assim, se eu for aqui, pertinho da minha casa, comprar um leite, eu tenho que ir minimamente arrumada. Entendeu? Porque isso me dá uma fortaleza interna, sabe? Assim, tanto é que vocês vão entender no final. Outra coisa que eu parei, de me envolver nos problemas de outras pessoas. Não me interessa. Eu uso o vocabulário do número 1. Não compartilho a minha vida mais
com outras pessoas, planos, projetos, o que estou fazendo, foram as coisas que eu comecei a mudar, estão transformando a minha vida lentamente, positivamente, né? E, assim, eu estou muito feliz por isso. Vou dizer a vocês como isso está reverberando a minha volta. Gente, eu cheguei na escola do meu filho algumas vezes para buscá-lo, há uns 15 dias atrás, algumas vezes, alguns dias. Pessoas diferentes estão na portaria. Tem hora que está uma coordenadora, tem outra que está outra pessoa, enfim. Pessoas que eu conheço há muito tempo, há 5 anos. E todas as pessoas olharam para mim e disseram: menina, como tu tá bonita. Tu tá fazendo o quê? Nada. Tá tão diferente. Muito bem. Tá linda. Amei tua roupa. Que calça bonita. Teu cabelo tá enorme. Teu cabelo tá tão brilhoso. Tá fazendo o quê? Nada. Nada. Não falo nada. Deixo eu assim. Eu me deixo chegando agora. Eu tenho uma conhecida que tem uma casa de ração no meu bairro e eu compro a ração pra Meguinha lá. E lá é um ponto de encontro, porque pessoas que não têm muita ocupação ficam lá conversando com ela, passando o tempo, e eu já fui essa pessoa que ficava lá, falando da minha vida, da vida dos outros, né? E eu fui apenas comprar ração. Quando eu desci do carro, outra pessoa que estava sentada lá conversando, e escutei quando ela disse: menina, ela tá parecendo uma advogada. Ela só anda desse jeito agora. Aconteceu alguma coisa? Ela dizendo na hora. E eu escutei antes de entrar. Quando eu entrei, ela se levantou, me abraçou, me olhou dos pés à cabeça. A minha conhecida, que é a dona, ela disse: ela está arrasando agora. O que foi que aconteceu? Eu estava apaixonada. Eu disse: por mim. Foi a minha resposta. Ou seja, as pessoas estão estranhando. Vou ao mercadinho. Antes eu ficava no mercadinho assim: oi, tudo bem? Oi, amiga! A dona do mercadinho: oi, amiga, tudo bem? Cadê as crianças? E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes o povo tava ocupado, eu lá, palestrando. Se eu precisar ir ao mercadinho, eu compro o que eu precisar, saio, pago e saio muda. E eles ficam me observando. E é maravilhoso isso, né? Outra coisa, lá onde meu filho faz futebol, a gente falava demais. Eram diversos assuntos. Nada edificantes. E isso me incomodava, mas eu queria ser boa. Então, ainda tá difícil, mas eu tô diminuindo a palestra, entendeu? Tô ficando mais dentro do carro, eu observo o treino dentro do carro, dou uma desculpa ali, pronto. O que é que tu tem? Tá doente, tá estranha, dá vontade de dizer assim: não, morri! E essa daqui é outra pessoa! Mas é algo transformador. São pequenas mudanças que estão fazendo diferença na minha vida. E eu espero profundamente que esse vídeo chegue até a pessoa que precisa ouvir essas coisas. Uma hora, a gente precisa acordar. A gente precisa se priorizar. Deixar de viver da opinião de outras pessoas a nosso respeito. Deixar de servir e só servir. Entende? A vida é uma troca. Se não houver essa troca, existe o desequilíbrio. E eu vivi isso muito tempo na minha vida. Então, incluir esses pequenos hábitos na tua vida, de um em um, sabe? Devagar, começa pelo autocuidado. Vai se cuidando, vai mudando. O resto vai acontecendo. Qual é a mudança que você já fez na sua vida que as pessoas perceberam? E que está incomodando as pessoas? Aqui nos comentários para eu saber, tá bom? E a gente conversa a respeito disso, que é muito bom. Se curtir o vídeo, dá um joinha, não vai cair o dedo. Se inscreve nesse canal, dá uma oportunidade a uma pessoa que está em pleno desenvolvimento pessoal, em plena reabilitação, em plena evolução, né? Então, um cheiro para vocês.